Queridos companheiros, amados irmãos, iniciamos o nosso Evangelho, procurando alimentar os nossos pensamentos na esperança, no amparo amigo, na confiança dos bons espíritos a nos iluminar, aquecendo a nossa vontade, o nosso desejo de aprender a amar para servir ao nosso próximo. Servindo ao próximo, estaremos servindo a Jesus. Hoje nós vamos ler um item, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Amado Jesus, que os seus ensinamentos sejam para todos nós medicamentos vivos a nos curar. Curar do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa impaciência, das exigências que muitas vezes saem de dentro de nós. Ó Mestre, fortalecei-nos, dai-nos coragem, e que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva nessa ternura que nos alimenta, que nos fortalece. Senhor, faça de cada um de nós instrumentos do amor, instrumentos do bem, para que possamos sair, Jesus, dessa neutralidade que muitas vezes temos vivido, e que a paz inefável do seu amor, sob as bênçãos divinas desses mensageiros, todos nós possamos sentir afagados, possamos sentir agasalhados, abraçados e sustentados pelas bênçãos divinas. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor esteja sempre conosco. E nós desejamos estar com o Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, o Evangelho traz para nós a paciência dentro dessa questão dos brandos e pacíficos. Ele começa a nos chamar a atenção que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E ele nos faz ainda o comentário: não vos afligeis,
Pois quando sofrerdes antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Queridos amigos, imaginemos nós, como é que seria viver sem a dor? Qual seria a nossa distância de Deus? Porque mesmo com a dor, ainda não compreendemos que ela é uma bênção educativa e não um sofrimento. Estamos passando por momentos de transição extremamente importantes. Hoje não vemos, como já vimos no passado, na própria história, as expiações tão sérias. Hoje, a nossa expiação parece que é mais branda. E muitas vezes nem são expiações, são provas, para que nós possamos estarmos mais ligados a Deus. Se nós estivéssemos na nossa condição espiritual hoje, não como um mundo felizes, mas sem dor, nós estaríamos perdidos nas nossas ilusões, assim como temos visto tantas outras pessoas que não compreenderam que o dinheiro é uma bênção, que a riqueza é uma bênção. O ruim somos nós que não sabemos usá-lo para que a gente possa contribuir com o outro e já adquirindo em nós esse estado de paciência, esse estado de gratidão. Então, o Evangelho nos fala, sede paciente, sede. Ele não está falando, meus irmãos, precisam ser sede. Por quê? Quando Tiago, tem uma epístola do Tiago, uma fala de Tiago, que diz assim, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quando eu compreendo que a paciência é uma oportunidade para que eu possa melhorar, eu vou percebendo que quando a dor chega, as doenças, né, que essas doenças, muitas vezes, do corpo, que nós passamos sem nenhum problema, muitas vezes, para uns, são situações de bastante compreensão e aceitação. Para outros, não. Para outros, são situações agravantes e que vão perdendo, né, toda esta mansuetude que devemos ter diante das dores. Então, quanto mais preocupação e aflição, mais patógenos mentais, micróbios mentais, que são os patógenos, vão nos destruindo. Porque destruindo a estrutura mental, o nosso instrumento físico acaba sofrendo. Porque nós somos reflexos dos nossos pensamentos. Daquilo que nos inquieta e nos atormenta também o nosso equilíbrio espiritual. Então, nós precisamos buscar outra medida. Qual que é a medida melhor para nós? A melhor medida de nossas ações ainda é a paciência, que diante das nossas dificuldades, nós não podemos esmorecer. Muitas vezes, nós lastimamos, esquecemos de agradecer. Porque enquanto nós estamos passando por algum ajustamento com a lei de Deus, que nós chamamos de dor, nós estamos mais ligados a Jesus. Então é por isso que a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. E a caridade que o Evangelho está falando não é de dar esmola. É muito mais do que isso. É aquela que nós passamos a compreender. Diante de todas as nossas dificuldades, compreender para não cair na lamentação e nem desfalecer. Então, todas as nossas perturbações, nossas dificuldades, nossos conflitos, qual que é o melhor remédio? É a paciência. A paciência é a melhor medida para todos nós. E nós, quantas vezes, não compreendemos que tem outra coisa que nós precisamos buscar
na intimidade do nosso espírito, amigos, que é o silêncio. Quando a gente silencia, a gente reflete, a gente pensa, e a gente é capaz até de abençoar o outro, porque nós percebemos que não é como nossos olhos haviam visto. E nós sabemos que hoje estamos vivendo, muitas vezes, as consequências de um passado ainda bastante difícil, um passado tenebroso. Mas, se nós compreendermos tudo isso que está à nossa mercê, dentro de nós, que a gente tem coragem de olhar, eu preciso saber que quanto mais eu silenciar e auxiliar o outro no trabalho do bem, da caridade, eu estou mudando todo esse movimento interno do meu espírito. Não é mudando o corpo. Então, quando eu uso da paciência, eu vou agir, ter uma atitude sem exigir, porque eu estou compreendendo. Então, é preciso que a gente recorra todos os dias, todas as horas, à paciência, para que ela nos ajude a esquecer o mal que ainda vive em nós. E este mal é que muitas vezes tem nos contaminado. Então, nós precisamos ver que todas as sombras que estão em nós, elas podem se transformar em luz. Quem que não constrói o bem, quem não edifica o bem, quem não se esforça, vive nessa omissão, nós vamos ver que ele está perdendo a grande oportunidade de modificar esse olhar e ele vai forjando dentro dele cada dia mais as dificuldades que são geradas pela incompreensão. E aí, por isso, que o mal vai se predominando em nós e o Evangelho nos chama atenção sobre isso. O fardo parece pesado. Mas quando nós passamos a reconhecer que as nossas dores, as nossas lutas, nos traz força para que a gente possa viver com mais paciência, e aí nós vamos ver que, saindo dos nossos embaraços, nós vamos reconhecer que são bênçãos, bênçãos que vão modificando ou nos fazendo compreender aquela dor com motivo de resignação, de estarmos mais próximos de Deus, de Jesus. Então parece que o nosso fardo ele fica mais leve, e não é tão pesado quanto nós pensávamos. E quando nós vamos ver que nós olhamos para aquilo com uma certa desejo de mudar, nós vamos ver que tudo aquilo que os nossos pensamentos buscam podem nos sustentar. E aí me lembro de uma frase de Jesus, né, que Emmanuel sempre coloca: quem não é comigo é contra mim. Então, todos nós temos uma necessidade imperiosa de buscar na caridade tudo aquilo que vai nos trazer o equilíbrio. E se nós estamos longe da caridade, distanciados do pensamento de Jesus, nós não teremos paciência, amigos. Então, as nossas dores, as nossas aflições, tudo se torna maior. E em todas as dores, nós precisamos alimentar o nosso pensamento de paciência. Tudo passa, amigos. Nada permanece. Em todo embaraço da nossa vida, se nós soubermos esperar com paciência, tudo será modificado. Porque todo o progresso que nós aspiramos, ele vem da paciência divina. Olha quanto Deus tem tido paciência conosco. É Ele que tem nos dado força, coragem, e nós sabemos que onde Ele se encontra, onde eu me encontro, Ele estará comigo. Por isso, cabe a mim, sempre, sempre, fazer o melhor que posso. E aí, esse Espírito termina essa mensagem
Eu acho que tão bonito ele nos convidar à coragem. Tenhamos força, tudo vai passar. A paciência é essa virtude que nós temos, que começa desde quando nós estamos levantando. Cada manhã nós precisamos lembrar das lutas de ontem e ver que nós conseguimos vencê-las. E isso vai nos reharmonizando, vai nos dando força para que a gente possa, mesmo cambaleando mentalmente, mas nós passamos a ter mais compreensão, especialmente com as irritações dos familiares que chegam até nós muitas vezes sem ainda perceber que as suas irritações modificam até o ambiente em que nós nos encontramos. Então, o benefício da tranquilidade, ela também traz um benefício muito grande ao ambiente espiritual que cada um de nós nos encontramos. E aí ele fala: coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e não tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, amigos. Como nos diz o Evangelho, essa palavra resume tudo. Não sejamos só espíritas, sejamos espíritos, espíritas cristãos, para edificar em nós esse sentimento nobre que nos traz aí o equilíbrio, que nos traz o progresso, e que nos traz a força generosa que Deus nos oferece, porque onde o nosso pensamento estiver dentro do campo da paciência, do amor, Jesus estará conosco. E é por isso que nesta hora, na certeza de que o Mestre está conosco, seja por meio dos nossos amigos espirituais, nós pedimos que sejamos envolvidos nas vibrações do passe. Ó Senhor, tenha compaixão de todos nós. Agasalha-nos neste manto de luz. Estenda suas mãos, Senhor, sobre nós. Fluidifica as nossas águas. E que tenhamos a convicção do amparo grandioso nesta hora bendita da nossa comunicação direta com os nossos benfeitores que sustentam e nos agasalham diariamente. Paz, muita alegria nos seus corações, amigos. E desejamos a todos um abraço festivo, de alegria, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, do Colégio Allan Kardec. Que Maria Santíssima nos abençoe hoje e sempre.